Olá, meu nome é Wagner Araújo, sou analista de tecnologia da informação do Ministério Público da União e vou falar para vocês um pouquinho a respeito da minha tese de doutorado, um método para elaboração de estratégias de governança digital, tendo em consideração os rankings internacionais. Essa tese foi desenvolvida no âmbito da Universidade das Nações Unidas, a sua unidade especial de governança digital, e também na Universidade do Minho, em Portugal. Eu mantive os slides, parte deles no idioma inglês, porque é nesse idioma que a tese foi elaborada. Muito bem, os rankings internacionais. A gente tem muitas discussões no dia a dia a respeito de qual é o país que tem a melhor qualidade de vida para se viver, ou qual é a moeda mais forte do mundo. E observe que quando a gente trata essa pergunta, a gente está falando basicamente de um ranking de países que é desenvolvido tendo em conta algum critério, né? Mencionei aqui dois: qualidade de vida, força da moeda. E no setor público, na área de governo, também há diversas classificações dos países no mundo. Na parte especial de tecnologia, há um ranking de desenvolvimento de governo digital. Não apenas um, mas vários. Então, diante desse contexto de desenvolvimento de atividades relacionadas ao governo digital, os rankings sempre me chamaram muita atenção. Na tela, por exemplo, vocês veem 3 deles. Um deles produzidos pela Organização das Nações Unidas, outro produzido pela OCDE e outro ainda pelo Banco Mundial. Então, nesse contexto que as políticas públicas de governo digital ao redor do mundo são desenvolvidas, também tendo em conta uma pressão ou uma avaliação internacional que acaba por influenciar os decisores públicos na área de governo e especificamente na área de governo digital. Pronto, o que foi o critério utilizado para selecionar a literatura dessa tese? Tanto a parte de tecnologia, por óbvio, mas também aquela parte voltada à administração pública. E lembrando que a parte de administração pública é um segmento específico da área de gestão ou de administração. Portanto, a revisão de literatura dessa tese parte de governo e governança eletrônica, políticas públicas, estratégia de modo geral, mas também as estratégias no setor público, os conteúdos dessas estratégias e também o formato, o processo que essas estratégias são desenvolvidas, sempre tendo em conta uma forma de avaliação que culmina nos rankings internacionais, impactando o desenvolvimento dessas estratégias. Então, esse é o contexto da revisão de literatura utilizada e culminou em diversas contribuições. A primeira delas, contribuições para a academia e também para os praticantes, né? A primeira delas foi o desenvolvimento de um método, né, de uma metodologia para a construção de estratégias de governo digital, tendo em conta os rankings internacionais. Observem que o método foi desenvolvido em várias etapas, está aí na tela a versão 5 desse método. Ao longo dos 4 anos foram desenvolvidos, aplicados e testados, portanto avaliadas cada uma das versões desse método. A versão final aparece em 5 estágios, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouquinho, porém muito orientada à construção de um documento estratégico. Então tem uma parte de análise diagnóstica, uma parte de definição de seus conteúdos e sempre tendo em conta os rankings internacionais nessa composição. Então, ainda nessa contribuição primeiro, uma descrição completa do método, dizendo, dividido em linhas de atuação, chamadas guidelines, portanto, no estágio 1, o seu estágio 2, que tem 3 subestágios, culminando até no 5º estágio, que aí tem uma particularidade, que é a identificação e utilização daqueles habilitadores de governo digital. O que é isso? Um habilitador de governo digital, uma capacidade única dos cidadãos de determinado país se logar para utilizar diversas funções de governo. No Brasil, é a autenticação gov.br. Em Portugal, gov.pt.
no Reino Unido, gov.uk. Cada um desses países adotam habilitadores de governo digital que podem ser usados para diversos serviços públicos. Só na parte de autenticação? Não, a parte de assinatura eletrônica, a parte de interoperabilidade entre órgãos do governo, e aí vai. São diversos habilitadores devidamente avaliados nos rankings internacionais e que acabam por ser um excelente insumo para a definição das estratégias de governo digital desses países. Lembrando que a estratégia de governo digital não deve ser exclusiva daqueles órgãos que compõem o Poder Executivo, mas também o Legislativo e os integrantes do sistema de justiça como um todo, como é o caso do Ministério Público. Além da definição de estágios de 1 a 5, diversos instrumentos foram produzidos como contribuição também da minha tese de doutorado. Então, aquele servidor público, seja ele um agente público ou mesmo um agente político que está num cargo de decisão muito próxima, né, um ministro, ele tem condição de utilizar esse método recorrendo a diversos instrumentos. Aqui eu acho que a gente vai até 9 ou 10 instrumentos que são utilizados em cada um dos estágios definidos. Outra contribuição. Observe que quando você desenvolve um método, não pode ser algo que sai simplesmente da sua cabeça, ou ainda, não pode ser algo que sai simplesmente da revisão de literatura. A tese de doutorado foi desenvolvida numa escola de engenharia. Então, na engenharia, a gente chama de qualquer construção de um artefato. Pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser um método rigorosamente testado, com critérios bem oriundos da engenharia, para ver se aquele método funciona ou não. E nessa tese não foi diferente. Então, a definição de um processo de desenho desse método também foi uma contribuição à ciência e àqueles praticantes. Observem que eu falei da versão 5, certo? Então, na primeira iteração, só a revisão de literatura, na iteração número 2, eu já tenho uma versão 2 do método sendo testado, e testado em um país, foi algo bem interessante dessa tese, porque o desenvolvimento no âmbito da Universidade das Nações Unidas possibilitou que 3 estratégias nacionais de governo digital fossem desenvolvidas ao longo do desenvolvimento da tese. Então, a versão 2 produziu conteúdo e método que pôde ser aplicado em um país, acontecendo o mesmo na versão 3, 4, e por fim, a avaliação da versão 4 e suas devidas correções culminou numa 5ª versão, que foi a versão apresentada à banca examinadora e que culminou na aprovação da tese. Então, uma segunda contribuição é o desenho do processo de construção do método. Pode ser usado para diversos outros itens, inclusive no âmbito do Ministério Público. Pense, por hipótese, em um algoritmo de inteligência artificial que vai se debruçar sobre determinado caso processual. É muito importante que aquilo não saia apenas de um grupo de pessoas, não seja testado apenas por um grupo de pessoas, mas seja testado com rigor acadêmico, científico e por diversas interações, tal como esse processo de desenho do método foi feito. Adiante, a contribuição 3, como eu mencionei, diversas estratégias, 3 estratégias foram desenvolvidas utilizando esse método, estratégias publicadas, formalizadas por países que tiveram interesse em buscar a Universidade das Nações Unidas para desenvolver suas próprias estratégias. Mas além disso, diversos, 5 artigos foram publicados em conferências internacionais ou revistas internacionais de reputação elevada, publicando não apenas o método final, mas todo o histórico do desenho desse método. Então, por exemplo, esse em particular, eu estava aí no meio do caminho para a construção desse método e a sua utilização num determinado país e, por fim, a definição específica da utilização desse método devidamente publicado com revisão por pares, como manda o rigor acadêmico mais adequado.
Pronto. Em essência, a tese de doutorado e suas contribuições são essas. Muito importante mencionar que essa tese foi desenvolvida no âmbito da Universidade das Nações Unidas. A Universidade das Nações Unidas tem sua sede em Tóquio. Entretanto, outras 13, 14 unidades estão dispersas em diversos países do mundo, cabendo a Portugal a unidade dedicada à governação digital, mas tantas outras, a área de economia situada na Holanda, a área de sociedade da informação na China e todas as outras, há unidades nos Estados Unidos, há outras unidades no Japão, há unidades dispersas na Europa e ainda há uma intenção de se produzir uma nova unidade na África. Outro reconhecimento que não posso deixar de fazer é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, minha casa de origem, que apesar de eu não atuar mais ali, no momento estou trabalhando na Secretaria de Governo Digital, no Ministério da Gestão e Inovação, portanto, aplicando diretamente aquele conhecimento que adquiri no âmbito de doutoramento, mas sem nenhum prejuízo e muito pelo contrário, com várias pontes sendo construídas entre a Secretaria de Governo Digital e as diversas unidades do Ministério Público, inclusive com a Escola Superior do MPU. Bom, eu concluo aqui e gostaria de deixá-los à vontade para futuros contatos no sentido de desenvolvimento de métodos com esse rigor acadêmico oriundo das escolas de engenharia ou, eventualmente, a própria utilização do método para construção, para formulação de estratégias de governo digital, tendo em conta os rankings internacionais. Ok? Muito obrigado pela tua atenção.